Os tempos de antena são responsabilidade das organizações intervenientes. Partido Social Democrata. Porque acreditamos na política e queremos restaurar e consolidar os laços de confiança com os cidadãos, os candidatos do PSD assumem o compromisso de assinar um contrato europeu com os portugueses. Pelo interesse nacional, eu assino por baixo. Para o PSD, os seus deputados representam o povo que os elegeu. E nessa medida nós somos europeus, mas porque acima de tudo e em primeiro lugar somos portugueses. Há um caminho que temos de percorrer e que é dar a conhecer aos portugueses o que é que nos propomos fazer na Europa. O que todos esperam da União Europeia é que esta esteja à altura das suas responsabilidades para fazer frente à crise financeira e económica e para defender eficazmente os interesses estratégicos da Europa neste mundo global. Ora, no momento em que se projeta uma nova ordem global, a Europa tem de estar na primeira linha. Tem de ser ator e não espectador. Tem de ser promotor e não apenas um agente entre os demais. Escreva-nos. A sua opinião é importante para nós. Vá a www.politicadeverdade.com. Manifeste apoio. Aceite o desafio. Pelo interesse nacional. Assine por baixo. O grande objetivo do PSD nestas eleições europeias é eleger eurodeputados que sejam representantes de Portugal e representantes dos portugueses no Parlamento Europeu. Nós comprometemos-nos a ser embaixadores de Portugal junto da Europa e embaixadores da Europa junto de Portugal. Assumimos mesmo o compromisso de cada um de nós ser responsável por um conjunto de municípios e junto desses municípios fazer a sua ligação, fazer o seu sentimento de pertença à terra portuguesa, às terras portuguesas. Esta é a sua equipa. A equipa que irá defender os seus interesses na Europa e aproximar a Europa dos interesses de Portugal. A equipa que irá honrar este contrato europeu com os portugueses. O nosso compromisso eleitoral com os portugueses vai estar escrito num contrato, um contrato europeu com os portugueses. Nós acreditamos seriamente que a política é uma relação de confiança bilateral, uma relação de confiança recíproca. E por isso fizemos um contrato, um programa eleitoral que todos os portugueses podem conhecer e que é uma relação de permuta e de partilha com os nossos eleitores. No próximo dia 7 de junho, expresse a sua confiança. Vote PSD. Sim à paz e a uma política de não violência ativa. A Europa deve tomar a iniciativa do desarmamento nuclear universal. Retirar imediatamente as tropas europeias de territórios estrangeiros ocupados. Difundir e apelar à participação na Marcha Mundial pela Paz e pela Não Violência. Sim ao diálogo entre as culturas e à defesa dos direitos dos imigrantes. Regularizar todos os imigrantes residentes na Europa, revogar a Diretiva do Retorno e encerrar os centros de detenção temporária de imigrantes. Criar programas de apoio à integração social dos imigrantes, mediante acesso à formação profissional e ensino de idioma. Sim aos direitos fundamentais como prioridades políticas. Estabelecer como critérios obrigatórios de adesão e convergência a existência de sistemas públicos de saúde e de educação universais, gratuitos e de qualidade. Afirmar a igualdade dos direitos civis, independentemente da orientação sexual, para efeitos de casar e constituir família. Garantir a qualidade de vida de idosos, doentes e pessoas com deficiência, favorecendo a sua inserção no meio social, familiar e laboral. Combater o desemprego através da participação dos trabalhadores na propriedade e na gestão das empresas. Regular a atividade bancária,
fomentando o apoio à produção e impedindo os juros usurários. Sim a uma Europa jovem e com futuro. Monitorizar e controlar a prescrição de psicofármacos a crianças alegadamente hiperativas ou com déficit atencional. Facilitar a participação cívica e política através do apoio ao associativismo, ao ativismo social e o acesso aos meios de comunicação. Apoiar políticas de habitação que permitam aos jovens o acesso à mesma a custos controlados. Sim ao acesso à energia, à água e a um ambiente saudável. Cumprir o protocolo de Kyoto, reduzir as emissões poluentes e proibir as transações de cotas entre países. Manter serviços públicos de fornecimento de água e energia. Vota Partido Humanista, a força da não-violência. Vota Partido Humanista, a força da não-violência. Estamos neste federalismo europeu que rejeitamos em absoluto. Mas, enfim, estando lá dentro, do mal o menos, não toleraremos nunca a entrada da Turquia na União Europeia. A Turquia não é Europa. E não vale a pena obedecermos às ordens de Obama, que também não é europeu. Uma voz nacionalista no Parlamento Europeu. O PNR defende a família, a vida e o respeito pela nossa herança cultural. Para continuarmos Portugal, temos que preservar a nossa identidade. Portugal é dos portugueses e não de Bruxelas. A União Europeia prejudica Portugal. Eu não quero ver Portugal a ferro e fogo, como ultimamente tem acontecido na periferia das nossas cidades. Como o Partido Nacional Renovador defende a cota zero para a imigração e a expulsão imediata de todos os ilegais e criminosos, eu voto PNR. O PNR considera que ainda não é demasiado tarde para fazer prevalecer em todo o território nacional a ordem e a segurança, para que sejam punidos os delinquentes, para que se combata eficazmente a criminalidade e o tráfico de droga. A União Europeia prejudica Portugal. Foi o lema que escolhemos para esta campanha. Neste mundo de mundialismos, globalismos e outros ismos que rejeitamos, um dos grandes contributos da Europa, este grandes com ironia, evidentemente, foi o escancarar das nossas fronteiras. Deixámos de ser, nesse aspecto, que é um aspecto fundamental, uma pátria soberana. Sem essas fronteiras, várias coisas graves ocorreram, evidentemente. A criminalidade aumentou. A imigração tornou-se incontrolável e desregrada. E todos esses quadros contribuíram para o cenário que bem conhecemos. O aumento da instabilidade, o aumento da insegurança, o aumento da criminalidade. O PNR, rejeitando a política do politicamente corretês, vai ao encontro daquilo que os portugueses nos dizem na rua, não àquilo que é a fantasia dos políticos federastas de Bruxelas. Nós sabemos que as pessoas sentem que a criminalidade aumentou e sentem, embora não como fenómeno exclusivo, que ela está associada à imigração desregrada. É, pois, tempo de pormos mão nesse assunto e de promovermos uma política civilizada, coerente, mas consequente, de regressão e dos imigrantes. Imaginamos a construção de um Portugal que nos pode conduzir à linha da frente do desenvolvimento sustentável. Isto é possível. É possível que Portugal seja uma referência na Europa do desenvolvimento sustentável. Carlos Gomes nasceu em Castelo Branco.
Tem 44 anos e é licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Após a licenciatura, começou a trabalhar numa empresa do ramo automóvel, vindo progressivamente a assumir maiores responsabilidades ao nível da sua administração. Em 1995, fruto da sua competência e responsabilidade, é convidado para começar a trabalhar em França, aí permanecendo até o ano de 1998. Passando então a dirigir a área comercial dessa multinacional para os mercados de África e Médio Oriente. No ano de 2005, é convidado como diretor-geral da Fiat França e no ano de 2009 assume a presidência da Fiat Espanha e Fiat Portugal, sendo atualmente o responsável máximo daquela multinacional para os mercados do sul da Europa. Um exemplo de um português que venceu por si, pelo seu próprio mérito, ocupando um lugar de destaque numa empresa multinacional, tendo sob a sua responsabilidade milhares de funcionários. Portugal não precisa de políticos profissionais. Temos portugueses que não precisam da política para fazerem carreira. O MMS defende uma Europa onde todos os europeus sejam iguais. Uma Europa onde as oportunidades de acesso à cultura, à justiça e à educação sejam as mesmas para todos. Para que isso seja possível, contamos consigo. Ao votar em Carlos Gomes para o representar no Parlamento Europeu, está a fazer história e a demonstrar que é possível mudar Portugal, começando por substituir os pequenos políticos profissionais dos partidos do costume por grandes portugueses que sabem o valor do trabalho, da responsabilidade e do mérito. A verdade é que são sempre os mesmos e com os mesmos não se pode fazer nova política. Acreditamos que Portugal poderá ser um dos mais fortes países da Europa. Vote MMS. Eu acredito na mudança e a mudança começa em cada um de nós. Por isso, eu vou votar MMS. Vote MMS. Acredite em nós. O MMS, o Movimento Mérito e Sociedade, é o partido que nos vai levar à mudança. Contamos consigo. Vote MMS. Chegou a hora de todos nós, enquanto cidadãos, fazermos mais e melhor por Portugal. Vote Movimento Mérito e Sociedade. Um partido de pessoas como você. Estar na Europa por estar não chega. Temos de ser um país que conta. E para sermos um país que conta, temos de ser um país capaz. Capaz na educação dos jovens, capaz na qualificação dos trabalhadores, capaz na competitividade das micro, pequenas e médias empresas. Mas para sermos um país capaz, para sermos um país que conta, também precisamos ser um país mais justo. Mais justo para com as crianças desprotegidas, mais justo com os jovens desempregados, mais justo com os casais que querem ter mais filhos e não podem, mais justo com os idosos que recebem pensões que mal chegam para sobreviver. É este o Portugal que queremos na Europa. É este Portugal que precisa de ser construído todos os dias e defendido na Europa. No dia 7 de junho, não vote sempre nos mesmos. Dê uma oportunidade ao partido que mais trabalha. Vote CDS. Muitas vezes, os portugueses dão razão ao que o CDS diz, faz e propõe. Dão-nos razão na defesa das micro, pequenas e médias empresas. Dão-nos razão quando pedimos melhor apoio para os jovens que perderam o seu contrato ou para os casais que estão no desemprego. Dão-nos razão quando insistimos em impostos mais moderados para proteger as famílias e as empresas. Quando dão-nos razão quando nós defendemos a autoridade dos professores e a exigência nas escolas. Também nos dão razão quando sabemos que é nas pensões mínimas que está a maior pobreza e não tanto no rendimento mínimo, onde há muitos abusos. Dão-nos razão quando falamos na agricultura e nas pescas que foram abandonadas. Dão-nos razão quando queremos mais autoridade para a polícia contra os delinquentes e leis penais firmes para combater a criminalidade. Dão-nos inúmeras vezes razão. O que eu lhe peço é que não nos dê apenas razão, que nos dê também o seu voto.
Nós precisamos de ter mais força para que a sua razão seja mais forte. Vemos no próximo dia 7 de junho o voto no CDS. Os tempos de antena são responsabilidade das organizações intervenientes. Dias Loureiro foi a Belém apresentar a Cavaco Silva a demissão do Conselho de Estado. O casal de Barcelos, que acolheu a pequena Alexandra, não partiu para a Rússia. E você? Já tem o seu encosto? Tudo que eu vi estou a partilhar contigo. O que não vivi hei de inventar. Encoste-se ao Milénio. Domicilio o seu ordenado e receba um seguro de saúde médios gratuito no primeiro ano. E sempre no seu bolso. O teu olhar, mas quero-te bem. Receba já o seu ordenado no Milénio 1 BCP. Gosta-te mesmo. Boa tarde. Dias Loureiro demitiu-se do Conselho de Estado. Depois de Oliveira Costa ter ido ao Parlamento acusar o Conselheiro de Estado de ter mentido, Dias Loureiro foi a Belém dizer a Cavaco Silva que abandona o órgão consultor do Presidente. Faltavam poucos minutos para as 9 da manhã quando Dias Loureiro saiu de casa. No lugar ao lado do motorista, iniciava o dia. Um dos destinos era o Palácio de Belém e um encontro com o Presidente da República. Ao início da tarde, numa audiência com Cavaco Silva, Dias Loureiro comunicava o pedido para abandonar o Conselho de Estado. Estava no órgão de consulta do Presidente da República por escolha pessoal de Cavaco Silva. Decidiu sair do lugar por causa do BPN. Foi administrador da Sociedade Lusa de Negócios. Agora quer também ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República no âmbito da investigação ao banco. Nas últimas horas, alguns conselheiros de Estado defenderam a sua demissão. Um deles, João Lobo Antunes, mandatário de Cavaco na campanha. Os cargos têm uma dignidade. Portanto, essa dignidade deve sobrelevar qualquer outro valor. E, portanto, eu mantenho isso, independentemente do juízo que faço da inocência, neste caso, do Dias Loureiro. A pressão sobre Dias Loureiro aumentou depois de Oliveira Costa o ter acusado de mentir em relação a uma reunião no Banco de Portugal. O meu contributo é modesto, mas reforça o entendimento de que a verdade está com o Dr. António Marta. Oliveira Costa acusou ainda Dias Loureiro de envolvimento em negócios ruinosos que colocaram o banco numa situação muito difícil. Declara-se, no entanto, disposto a perdoar. Eu não me sinto traído por ninguém, está fora de causa isso, não desejo mal a ninguém, estou sempre disposto a perdoar a tudo e a todos. Estou aqui para construir, apesar de um velhote, não para destruir. As declarações de Oliveira Costa foram suficientes para Dias Loureiro tomar a decisão de abandonar o Conselho de Estado. Todos os partidos saudaram essa decisão de Dias Loureiro. Eles acham que a saída do conselheiro dignifica o órgão de consulta do Presidente. Vejo com naturalidade e vejo com sentido de Estado e com favor para as instituições do Estado.